ponto de vista histórico, inclusive o próprio professor Rafael abordou isso, Aristóteles contribuiu pouco para o trivium. O trivium nasceu no ambiente pré-medieval e, como um arranjo das 3 disciplinas, essas disciplinas iam ser o piso da educação para que as pessoas tivessem a capacitação para ler, primeiro, inclusive, livros santos. Isso está muito dito taxativamente já por Santo Agostinho. Santo Agostinho não foi um grande conhecedor de Aristóteles, mas já tem defesas das 3 disciplinas do porquê é necessário estudar a gramática, porquê é necessário a retórica, porquê é necessário a lógica. Aristóteles abordou todos os temas que a gente vai falar no Trivium, foram abordados na filosofia de Aristóteles. A questão, e aí tem tanto bocados de história quanto bocados de lenda, existe a situação que a obra de Aristóteles teve caminhos bem sinuosos após sua morte. Alguns livros sempre seguiram para as tradições das escolas seguintes, outros, dizem as lendas, que ficaram presos numa caverna debaixo de tonéis de vinho e que foram acidentalmente descobertos, levados para o mundo islâmico e, a posteriori, distribuídos isto pelos comentadores islâmicos, e, a posteriori, em guerras nas cruzadas na Espanha, foi adquirido o resto do material, onde, então, o mundo cristão, dos pensadores cristãos, que veio conhecer Aristóteles no todo que a gente conhece hoje. Mesmo o todo que a gente conhece hoje é considerado uma pequena fração. Estima-se que aproximadamente aí 1/3 do que Aristóteles tem escrito seja hoje conhecido. E, inclusive, da fração conhecida, é considerado um tratado propriamente dito, que é o Tratado da Política, e a maior parte das outras obras são consideradas manuscritos, que foram deixados não para ser publicados como livros de Aristóteles, mas foram manuscritos que ele usava nas aulas. E, inclusive, boa parte desses tratados tem hoje a questão da autenticidade questionada. E, então, a própria assimilação, o conhecimento da totalidade da doutrina de Aristóteles pelos medievais foi de forma fragmentada. Então, Santo Agostinho, por exemplo, conheceu muito pouco Aristóteles. São Tomás o conheceu em tudo que nós o conhecemos, e tardiamente, eu imaginaria, aproximadamente do ano 900 a 1000, onde já vinha os comentários dos árabes, e que foram depois adquiridos no mundo cristão, você vai perceber uma guinada que existe de valorizar a filosofia de Aristóteles, valorizar tudo o que ela trouxe, que esse todo, o Trivium é um subconjunto, e fora muito mais do que tem. Eu vou começar a palestra. Nós vamos fazer uma palestra, em alguns aspectos vai ter um pouco de apresentação. Nós vamos ler alguns insertos de alguns trechos de obras de Aristóteles. Eu queria começar a palestra com um primeiro olhar do conteúdo do Trivium. Perfeito. Aqui a gente tem o todo do Trivium, de que nós falamos, as 3 disciplinas, gramática, retórica e lógica. O que é importante a gente verificar, vamos fazer uma pincelada rápida. A gramática se associa à sensibilidade, a retórica à afetividade. Tem uma afetividade / vontade aqui. Não é absolutamente a mesma coisa, mas, por hora, para os nossos fins, nós vamos trabalhar como uma mesma coisa aqui. E a lógica. O que é importante, não dá para a gente ver nesse quadro, mas é importante a gente ter em mente, é a questão tudo isso aqui é uno. Isso aqui não são 3 disciplinas separadas, como lembrou o professor Rafael, como demonstrou muito bem o professor Rafael. Isso aqui tudo são aspectos distintos da realidade. Aqui a gente poderia pressupor a alma, o todo seria a nossa alma, a gramática está interagindo com a retórica, com a lógica, e reciprocamente. Todas essas dimensões estão exatamente em constante dialética entre si.
Se você derruba a sensibilidade, você não alcança o mundo dos afetos. Sem o mundo dos afetos, à sua vez, você não tem a ascensão ao mundo da lógica, ao mundo da razão, os conceitos. Você não vai ter, não existe formulação de conceito despida de um pressuposto afetivo, que, por sua vez, volta aqui para o horizonte da sensibilidade. Num certo sentido, isso já estava apontado por Aristóteles, aqui é um caminho da ascensão do saber. A gente começa no mundo sensível, vai ter experiências afetivas a partir da sensibilidade, dos contatos com as coisas concretas, até a ascensão da lógica. Isso se dá num percurso de ascensão. O específico, uma situação intermediária aqui na retórica, o mundo político, e a lógica dentro do universal pleno. Dentro da lógica, quanto mais... Estão ouvindo? Às vezes eu acho que está tendo algum gafe. Okay. No mundo da lógica, quanto mais universal, melhor. Aqui a gramática vai estar no horizonte da sensação. Tanto que a imaginação pertence aqui a esse espaço da gramática. A imaginação pertence a esse espaço da gramática. A imaginação é a reprodução de imagem, a imagem de algo concreto. Quando nós imaginamos uma coisa, nós imaginamos uma imagem concreta de uma coisa real, detalhada, etc. Tá? Até a ascensão de lá do conceito. Eu vou repetir, vocês me ouvem? Porque eu realmente não consigo ouvir o eco do que eu estava falando. Tá? Aqui nós vamos ter, eu coloquei em cada qual desses cantos, obras de Aristóteles que se ocupam mais sobre esses temas. Poética, de ânima, categorias e da interpretação são tratados de Aristóteles que se ligam razoavelmente mais com os temas da gramática. Tá? Categorias, por exemplo, é um beabá da divisão dos sentidos que as palavras podem ter, mas ela vai beber também de influência, vai ter eco aí em todas as outras dimensões. Retórica, é ética nicômaco, e o próprio tratado com o nome retórica. Não existe a possibilidade de retórica sem a ocupação ética, já foi dito antes. Então, o próprio tratado de ética nicômaco, ele vai levar muito em consideração o agir. Esse aqui é um horizonte do agir. Tá? Na questão da inteligência, a intelectualidade propriamente, eu separei aqui a física, metafísica, analíticos 1 e 2. Uma coisa curiosa, como nós falamos aqui de uma ascensão do conhecimento, que começaria do mundo sensível, a questão dos afetos, até chegar à dimensão da intelectualidade pura, isso, na verdade, também é visto como uma ascensão das ciências. Na concepção de Aristóteles, uma concepção realista, o máximo do conhecimento, o saber que outorga a alguém o título de sábio, é a posse da metafísica. Só que a ascensão dessa metafísica vem da física. É da avaliação de uma coisa real, de ver como as coisas estão, ver os fenômenos reais, e a partir da ocupação deles, nós vamos chegar ao abstrato puro. O domínio da metafísica é o domínio da totalidade da realidade. Portanto, inclusive, a totalidade da realidade da alma, que é isto aqui que vai ter vistas o Trivium, como lembrou o professor Rafael, isso aqui são artes da vida humana, no sentido que a alma, isso aqui quer exemplificar a alma humana. E nós vamos ver adiante como que a alma humana, por sua vez, pode conhecer a realidade. Porque ela tem que gozar de mesmos característicos estruturais da realidade. Então, é muito importante, não está salientado aqui, mas é muito importante que a gente veja aqui setas de tensões entre os domínios e a alma como um todo ela está em movimento. Nós estamos dentro de um movimento. Eu queria, neste próximo quadro, a gente vai verificar o seguinte: das faculdades possíveis da alma, nós vamos estar em movimento aos transcendentais do verdadeiro, do belo e do bom.